Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos estar orando, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno e soberano, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ao iniciarmos, Senhor, esta mensagem, Senhor, baseada, Senhor, no Salmo 90, reconhecemos que nossa vida é breve, frágil e totalmente dependente de Ti, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Pai, nos perdoa pelas vezes em que vivemos distraídos, como se o tempo fosse nosso, como se o amanhã estivesse garantido. Hoje queremos nos colocar diante da Tua presença com humildade e temor. Que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua palavra encontre espaço em nossos corações e que o Teu Espírito nos conduza à reflexão, o arrependimento e a transformação. Fala conosco, Senhor. Renova as nossas forças e que no final desta mensagem saiamos daqui, Senhor, mais conscientes da eternidade e mais firmes em viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo juntamente com os irmãos, aí eu vou estar lendo consecutivamente. Eu leio primeiro, em seguida vocês. Amém? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem na terra e no mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Puros e humanos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a dia da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, seja por vocês, a Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 60 anos, ou em vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua coleira segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as Tuas obras, e aos teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Que alegria, né? Poder estarmos aqui mais um dia, mais um sábado ao qual o Senhor nos preparou na presença dEle, né? E para minha alegria hoje eu vou estar passando, né, a palavra de Deus e creio que através dessa palavra qual o Senhor colocou em meu coração, o Senhor vai colocar o coração dos irmãos e todos aqueles que vão ouvir, em nome de Jesus. Aqui na passagem de Salmos 90, meus irmãos, vivemos dias em que o tempo parece escapar pelas nossas mãos. Corremos, planejamos, nos preocupamos, mas no silêncio do coração surge uma pergunta que ninguém consegue evitar. Quanto tempo ainda temos? Quanto tempo ainda temos? E mais profundo do que isso, o que estamos fazendo com o tempo que recebemos? É muito forte. É muito forte e quando eu preparava essa pregação, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque
Muitas das vezes, no nosso dia a dia, né, a gente, devido à correria, a gente acaba deixando passar, né, o tempo que a gente tem que tirar para o Senhor. A gente tem que tirar a premissa para o Senhor. A premissa é o quê? É você acordar, ao você colocar os seus pés no chão, primeiramente você entrega para o Senhor. Senhor, a Ti eu entrego o meu dia. Senhor, a Ti eu entrego, Senhor, as minhas premissas. E muitas das vezes na correria a gente acaba deixando passar despercebido. Eu falo por mim, porque a minha vida é uma correria. Eu levanto 5 e pouca da manhã, aí eu levanto, aí vou arrumar Samuel, vou arrumar Isabel, para ir para a escola, acompanho aquela ali até ela ir para a escola. Então acaba que o meu dia acabava, quando eu ia ver, falava, nossa, hoje eu não peguei na Bíblia, hoje eu não li uma palavra, sabe? E quando eu montava essa pregação, o Senhor falava no meu coração fortemente sobre isso. Porque muitas vezes a gente priorizamos outras coisas, não priorizamos o que é para a gente priorizar. Que é o nosso Deus, Ele que é o dono do nosso fôlego. É Ele que controla os nossos dias, né? E Ele é merecedor de toda a glória. E isso mexeu muito com o meu coração sobre isso, porque eu fiquei refletindo, né? Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nossa, como que eu me senti assim, egoísta, sabe? Porque eu estava priorizando a minha correria e não estava priorizando o que era para mim priorizar, que era o Senhor, né? Mas foi necessário, porque hoje eu entendo que a gente tem sim que priorizar Deus, a nossa premissa tem que ser para o Senhor. Amém. E mais profundo que isso, né? A ansiedade, o cansaço e o medo revelam algo maior do que uma rotina pesada. Revelam que desde a queda perdemos o lugar onde deveríamos estar, diante de Deus. Não apenas o tempo nos falta, mas a eternidade nos escapa. O problema não é apenas que a vida é curta, mas que estamos separados daquele que é eterno, né? É nesse contexto que a palavra de Deus nos conduz aos Salmos 90. Este salmo escrito por Moisés nos leva a olhar para duas realidades que se confrontam: a eternidade de Deus e a fragilidade do homem. A Escritura declara, lá em Salmos 91, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E no versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, antes que houvesse o tempo, antes que existissem montes ou histórias, Deus já era Deus. Ele não depende do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Mas nós não somos assim. Nós somos pó, nós somos passageiros e nós somos limitados. E aqui, meus irmãos, começa a verdade mais profunda do texto. Não é apenas que a vida é breve, mas que ela está debaixo do juízo de Deus por causa do nosso pecado. Moisés diz, no versículo 3, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornais filhos dos homens. E ainda, no versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O tempo não é neutro, ele está marcado pela queda. Cada dia que passa nos lembra que somos criaturas que se afastam do Criador, né? E como eu falei, a gente vai se afastando, quando a gente vai ver, né? A gente, hoje, como eu falei, né? Chegava tarde e você fala, meu Deus, eu não tive tempo de pegar a Bíblia, de tirar um versículo, meu Deus do céu, como que pode? Durante o dia eu falo com Deus, mas não é como a gente tirar o nosso tempo, punhar o seu joelho no chão, falar com o Senhor, sabe? Falar, meu Deus do céu, eu estou deixando passar isso.
E isso acaba nos esfriando espiritualmente. Quando a gente vê, a gente está bem distante do Senhor, né? Quando a gente vai ver, a gente está bem distante. Isso acaba nos atrapalhando também. Por isso, Moisés descreve a vida humana como imagem que nos quebranta. Lá no Salmos 90, versículos 5, 6. Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Meus irmãos, aqui não há espaço para orgulho. Não controlamos a vida, não controlamos o tempo e não controlamos o amanhã. E se pararmos aqui, a única conclusão possível seria o desespero. Mas o Salmo não nos permite parar aqui. Ele nos leva ainda mais fundo até a raiz do problema. Eu vou ler para vocês o versículo 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O maior problema do homem não é que ele morre, mas que ele é pecador diante de um Deus santo. Esse é o nosso problema, né? Do versículo 9 fala: pois todos os nossos dias que se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E no versículo 10 fala: os dias da nossa vida, tudo passa rapidamente e nós voamos. Como que é verdade? Como o tempo passa. O tempo passa muito rápido. E quando a gente vê, acabou. Então, por isso a necessidade da gente priorizar o nosso Deus, priorizar o Senhor Jesus. Amém. Então, vem a pergunta, no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? E é aqui que o coração do homem é confrontado. Não precisamos apenas mais de tempo. Precisamos de reconciliação com Deus. Não precisamos mais de tempo, e sim de reconciliação com Deus. Por isso Moisés clama, no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele não pede uma vida longa. Ele pede um coração transformado, mas o próprio Salmo mostra que essa sabedoria não nasce do homem. Ela precisa ser dada por Deus. E é exatamente aqui que o Evangelho se revela com toda a sua força. O que o Salmos 90 expõe como um problema, pecado, ira, morte, Deus resolveu isso de uma forma definitiva em Cristo Jesus. O Eterno entrou no tempo. Pastor, poderia colocar para mim, por favor, João 1,14? João 1,14. E aqui fala: e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo não apenas viveu entre nós, ele entrou na nossa condição, ele assumiu a nossa fragilidade, o nosso cansaço, o nosso limite, mas acima de tudo, ele tomou sobre si aquilo que o Salmos 90 revela com tanta clareza: a ira de Deus contra o pecado. Na cruz, não vemos apenas sofrimento humano, vemos juízo, vemos aquilo que deveria cair sobre nós, sendo derramado sobre Cristo. Vamos estar lendo em 2 Coríntios 5, 21. Os irmãos podem ler comigo, por favor? Por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Amém. O que o Salmo descreve como realidade inevitável, viver e morrer sobre a ira, foi interrompido na cruz. O juízo não foi removido, foi satisfeito e foi satisfeito em Cristo Jesus.
por isso, meus irmãos, a cruz não é apenas uma resposta. Ela é o centro de tudo e é ali que o tempo encontra a eternidade. É ali que a ira encontra a graça. É ali que a morte encontra o fim. Mas Deus não parou na cruz. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 54. Em 1 Coríntios 15, 54, vamos ver. Os irmãos podem ler comigo? Quando este corpo E quando esse corpo se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Agora a brevidade da vida define o destino final do homem em Cristo. A morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. O que era apenas um ciclo de pó e retorno ao pó, agora é transformado em esperança e ressurreição. E isso muda completamente a forma como lemos a oração de Moisés, quando ele clama, lá no versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Vemos o clamor que encontra a resposta na vinda de Cristo, quando ele pede, lá no versículo 14: sacia-nos da manhã com a tua benignidade. Vemos não apenas o desejo, mas o cumprimento na graça revelada no Evangelho. E quando ele ora, no versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Vemos que essa graça plenamente manifestada em Jesus Cristo. Agora tudo muda, não porque decidimos mudar, mas porque Cristo já realizou a obra. Em Romanos 8:1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, contar os dias não é viver com medo, mas viver pela fé. Não é tentar dar sentido à vida, mas viver a partir do sentido que já foi dado em Cristo Jesus. Em Colossenses 3:1 diz: se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Amém. Meus irmãos, perceba que o chamado do Evangelho não começa com faça algo. Começa com olhe para Cristo. O foco das nossas vidas é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Veja o que Ele fez. Descanse naquilo que Ele conquistou. E então, como fruto dessa graça, a nossa vida é transformada. Então, o nosso foco, o nosso objetivo sempre tem que ser Jesus Cristo. Hoje, diante dessa palavra, não somos chamados primeiro a decidir, mas a crer, a reconhecer que nossos dias são breves, que não temos controle sobre a vida e que somente Cristo é o nosso refúgio eterno. Nele o tempo não é perdido, nele a morte não é o fim, nele a fragilidade não é desespero, mas caminho para a glória de Deus. Amém. Olha que bênção, glória a Deus. E assim o Salmos 90, que começa com a fragilidade do homem, termina apontando para algo maior. A graça de Deus que sustenta, redime e conduz até a eternidade. Meus irmãos, dizemos dias breves, mas em Cristo temos uma esperança eterna. O tempo passa, mas o reino permanece. E mais do que isso, caminhamos para o dia em que o tempo dará lugar à eternidade plena, quando todas as coisas serão renovadas. Em Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, que hoje não apenas entendemos isso, mas creiamos, que não apenas ouçamos,
Mas descansemos, e que vivendo dias breves, vivamos firmados na esperança eterna que temos em Cristo Jesus. A Ele seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Espero que a palavra de Deus ela tenha entrado no coração de vocês, como ele entrou no meu também, né? Somos fracos, somos pequenos, maior é o Senhor Jesus, né? Mas que possamos aprender todos os dias, né? E priorizar o Senhor. Que possamos oferecer a nossa primícia todos os dias a Ele, né? Porque como foi falado, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Ele é merecedor dessa honra e dessa glória. Amém? Vamos estar orando para mim estar encerrando. Vamos lá, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno, nosso refúgio, Senhor, de geração em geração. Nós curvamos, Senhor, diante da Tua grandeza e reconhecemos a nossa pequenez. Tu és o Deus que não está preso ao tempo. Enquanto nós somos como um sopro, como a relva que nasce pela manhã e à tarde, já murcha. Pois perdoa-nos, porque muitas vezes vivemos, Senhor, distraído, como se a vida aqui fosse permanente, como se nossos dias não fossem tão breves. Hoje, pela Tua palavra, Senhor, somos despertados. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, um coração que valoriza o que é eterno e não o que é passageiro. Que a vida, que a verdade que ouvimos nessa pregação, desça até a nossa mente para o coração, da nossa mente para o coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, ó Deus. Que cada decisão, cada atitude, cada palavra nossa seja moldada pela consciência de que vivemos diante de um Deus tão eterno. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Sacia-nos pela manhã com a Tua benignidade, para que possamos nos alegrar e exaltar, Senhor, todos os nossos dias, mesmo em meio às lutas, dores e incertezas da vida, ó Pai. Restaura em nós, Senhor, a alegria da salvação, renova as nossas forças, consola, Senhor, os nossos corações, Senhor, os corações aflitos, e afirma, ó Deus, a obra das nossas mãos, que a nossa vida produza frutos que permaneçam para a eternidade. Ao sairmos daqui, ó Deus, que levemos conosco não apenas uma mensagem, mas uma transformação. Que a Tua graça nos acompanhe, que a Tua presença nos guie e que a Tua vontade seja o centro da nossa caminhada. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas famílias, nossos planos, nossos dias e o nosso futuro, confiando que Tu és o nosso abrigo seguro e ao tempo todo. Oramos com fé e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém.